Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Eliane Pasquetti, dando mais uma dica de ouro nesta semana sobre pintura artística. Então hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem reaproveitar telas pintadas antigas com uma simples camada de tinta acrílica por cima. Eu vou explicar agora tintim por tintim. Mas antes disso, se inscreva no meu canal no YouTube, acionando o sininho para ser notificado quando tem vídeo novo nesse canal. Me siga no Instagram e curtam a minha fanpage que tem muitas dicas legais durante toda a semana. Vamos lá? Então pessoal, aqui eu tenho uma tela que foi pintada e eu resolvi mudar todo esse fundo. O que vocês podem fazer? Vocês podem usar tinta acrílica semibrilho, uma tinta que vocês tenham em casa, que tenham pintado uma parede. Essas tintas de construção acrílica semibrilho, vocês podem passar para tirar, diminuir esta cor que ficou embaixo, tá? Vocês podem fazer assim. Podem pegar um pincel maior ou com um rolo, tá? Vocês podem fazer de diversas formas a pintura, mas pode utilizar a tinta acrílica semibrilho, essa de construção, tá? Passem uma camada, esperem secar e passem em seguida, depois que secou, mais uma camada. Se vocês querem uma camada que fique mais fechada e diminuir o número de camadas, vocês podem usar a tinta que vocês usam para pintar as obras, tá? Mas claro, sai um pouco mais caro, porém ela cobre muito mais. Vocês podem observar que daí uma camada já é o suficiente para tirar a tinta que tinha embaixo, porém sai um pouco mais caro. E uma coisa boa de usar a tinta acrílica de parede semi-brilho, que seja bem importante, é que vocês passam várias camadas e elas ficam mais homogêneas, assim, elas não aparecem tanto as pinceladas, tá ok? É uma maneira mais barata, mas claro, se vocês têm em casa é melhor, tá? Outra coisa pessoal, não utilizem tinta PVA sem usar depois uma camada de cola e água. Então se vocês têm PVA em casa e vocês querem aproveitar esse PVA, então vocês têm que usar o PVA, passar a camada até cobrir e depois usar aquela receitinha que eu explico para vocês de cola Cascorês misturado com água, que vai ficar com esta textura, com esse fiozinho aqui, ó, tá? Vai ter que ficar com este fio para depois que tiver seco esse PVA, vocês passarem uma camada de cola e água para dar aquele brilhozinho, para que a tinta depois ela deslize com mais facilidade. O que não dá para fazer é, no caso, se vocês têm uma tela com pintura a óleo, aí não tem como vocês fazerem esta mistura, porque a tinta a óleo não vai, essa tinta acrílica não vai impregnar sobre o óleo, ela pode sair, não tem como fazer. Sobre tinta a óleo, somente com tinta a óleo, tá? O contrário, sim. Se vocês têm uma tinta acrílica, vocês vão passar essa camada para tirar esse fundo e quiserem pintar com tinta a óleo por cima, podem fazer sem problema nenhum. Agora, se vocês têm uma tela a óleo e vocês querem pintar por cima, passar esta camada, vocês podem fazer só se for com tinta branca a óleo, mas tinta acrílica sobre o óleo não dá. Ele vai descascar, não vai aderir, então vai craquelar, então não deve fazer acrílico sobre óleo. Óleo sobre acrílico, sem problemas. O contrário, não, tá ok? Vocês tenham sempre isso em mente, que a tinta acrílica sobre tinta a óleo não vai pegar. Até no primeiro momento, vocês colocam bastante tinta, ela até pega, mas com o tempo ele não vai segurar. Então, pessoal, essa é mais uma dica muito importante para quem está começando. Nunca pintar tinta acrílica sobre uma pintura a óleo, tá? Se vocês querem modificar uma pintura a óleo, vocês têm que passar óleo, tinta óleo por cima. Querem reformar uma tela a óleo, somente com tinta a óleo. E ainda assim dá uma lixadinha para que a tinta pegue com mais facilidade. Se vocês têm uma pintura acrílica e querem mexer nela, trocar o fundo, modificar, vocês podem fazer essa receitinha que eu falei, tanto da tinta acrílica semibrilho, como com a tinta PVA, mas usando a impermeabilização com cola e água, que vai dar muito certo. Façam essa camadinha e depois comecem a pintura e sigam em frente fazendo lindas obras de arte.
Muito obrigado, pessoal. Continue assistindo meus vídeos, que toda semana aqui no YouTube tem uma dica de ouro para quem está começando ou quem já pinta tanto na tinta acrílica quanto na tinta óleo.